Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Fábio Modesto e nós vamos continuar nosso estudo de arquitetura de sistemas operacionais. Hoje nós vamos ver escalonamento do processador. Se caso você caiu de paraquedas nesse vídeo, eu vou deixar uma playlist aqui para você acompanhar os outros vídeos. Então, o que vem a ser escalonamento? Escalonamento é um mecanismo onde definimos que ordem de execução dos processos será feito pela CPU ou pela CPU. O objetivo é o quê? Maximizar o uso da CPU, minimizar o tempo de resposta e garantir justiça, né? Essas duas características, se vocês bem lembram, que era o que a gente não tinha nos sistemas monotarefas, aonde a CPU ficava ociosa. E o que vem a ser a justiça? A justiça é o seguinte: a CPU dá o mesmo tempo de execução para todos os processos, ou também um processo não vai dominar a CPU um tempo X, deixando os outros processos sem serem executados. Nós temos dois tipos de escalonamento: o não preemptivo, onde o processo mantém a CPU até ele terminar, né? Por exemplo, nós vamos ver aqui na aula o SJF, que é um escalonamento que dá prioridade aos processos mais leves ou menores primeiro, né? Então a ideia do preemptivo é o seguinte: um processo entrou na CPU, vai ficar na CPU até terminar a execução. E eu tenho o preemptivo, que a CPU pode ser interrompida para executar outro processo. Exemplo, round robin, que também nós vamos ver. Eu vou dar um pulo para minha lousa para a gente entender esse conceito de preemptivo. Então, vamos aqui. Então, imagina o seguinte: vamos pegar os nossos velhos estados. Então, eu tenho aqui deixa eu criar mais um círculo. Então, eu estou aqui. Suponha que esse meu estado é o estado de pronto. E aqui é o estado executando. Vou mudar a cor. Manter essa cor mesmo. Bom, o que nós temos que saber é que o executando, ele usa a UCP. E você tem o que a gente chama de quantum, que nós já vimos em outras aulas, que é o que? É justamente o tempo, né? A fatia de tempo que a UCP dá para cada processo ser executado, certo? Muito bem. Muito bem, vamos supor que eu tenho aqui uma fila que tem o processo P1, processo P2, né? Deixa eu melhorar isso aqui. Então vamos lá. Então eu tenho o processo P1
e o processo P2. Muito bem. O processo P1, como o CP está livre, o processo P1 vai para o CP. Né? Então, o processo P1 e o processo P2 estão em estado de pronto. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer que o processo P1, que está pronto, vai ser o que a gente chama de despachado. Despachado para o CP. O processo P1 vai ficar em execução até esse quantum terminar. Quando esse quantum termina, o que acontece? O processo P1 sofre o que a gente chama de preempção. Que é o quê? O processo P1 que estava aqui, né? Vamos apagar aqui. O processo P1 que estava aqui em executando é retirado da UCP e ele recebe um estado de pronto. Só que como tem uma fila, o processo P2 veio para cá e o processo P1 volta para o final da fila. Muito bem. O que vai acontecer agora? Agora o processo P2 que estava aqui vem para cá. Né? Vou apagar aqui e vou colocar o processo P1 no início da fila. O processo P2 vai ser executado até quando? Até o quantum que a UCP deu para ele terminar. No momento que eu terminar, o que vai acontecer? O processo P2 é retirado da UCP, o estado de executando muda para pronto e ele volta para cá. O que vai acontecer agora? Aí o processo P2, P1 aliás, que está aqui, é despachado novamente para o CP para continuar a sua execução. E a gente faz esse... Você vê que é um processamento circular. Isso é a preempção. É essa ação de retirar o processo da UCP no momento que ele está sendo executado, ele é bloqueado, ele é suspenso, e não é bloqueado, é suspenso, e ele volta para o estado de pronto. Ok? Muito bem. Então isso é preempção. Bom, e aí a gente vai entrar num elemento do SO que é chamado de escalonador. O escalonador de processos, em inglês Process Scheduler, é um componente crítico do sistema operacional responsável por gerenciar o acesso dos processos ao CP. O que nós temos que ter em mente é que o escalonador ele é composto por um conjunto de algoritmos, que é o que nós vamos ver na aula de hoje. O que mais? Ele decide qual processo será executado e quando e por quanto tempo, garantido que o sistema opere de forma eficiente, justa e responsiva. Responsiva tem a ver com a resposta de execução. Você mandou um programa ser executado, esse programa será a execução dele será dada em X tempo. Muito bem. E aí o escalonador, né? Aí nós temos o escalonador, ele faz o quê? Ele determina que processo será executado em determinado momento.
Quando mais de um processo está ativo no SO, deve decidir quem será executado primeiro. O uso do escalonador e de um algoritmo de escalonamento. Bom, e o escalonador tem alguns critérios, né? A gente tem alguns critérios para construir um bom escalonador. Quais são eles? Justiça, divisão justa de fatias de tempo. O que é fatias de tempo? É o quantum. Ou seja, o que quer dizer justiça? Todos os processos têm que usar o processador no mesmo tempo. Ou seja, todos, ou melhor dizendo, todos os processos devem ser executados. Eficiência, o CP 100% ocupada, né? Então a UCP não pode ficar parada, ela tem que estar sempre em execução, né? Sempre em execução. Tempo de resposta. Tempo de resposta refere-se a usuários interativos, ou seja, aquele usuário que usa o computador. Ele executa um programa e é o tempo que o sistema operacional vai levar para executar aquele programa, ou dar uma resposta para o usuário de acordo com o processamento do programa. Turnaround é o tempo total que um processo leva do momento que foi submetido até a conclusão. O que é o turnaround? Então é o tempo que você ativou o seu processo, ele foi ser executado na UCP, tá? Então início, início e fim. Ou seja, o tempo que você ativou um processo, ele foi para o CP ser executado e o tempo que ele terminou sua execução. Throughput é o número de jobs por hora. Só lembrando que job, quando eu falar job e processo são sinônimos, tá? Job é um nome mais antigo, dado lá na década de 60, para um trabalho, ou seja, para um processo, tá? Então, throughput é quantos jobs por hora eu estou executando. Aqui eu estou pondo hora, mas em alguns livros você vai achar o termo unidade de tempo. Quais são os tipos de escalonadores? Nós temos 3 tipos. O de curto prazo, que a gente chama de CPU shader, que decide a cada fração de tempo qual processo da fila o programa usará a CPU. Certo? Então é esse cara aqui que vai decidir o quantum. Escalonador de longo prazo controla quais processos são carregados na memória, gerencialmente em multiprogramação, né? Escalonador de médio prazo, gerenciador troca de processos entre a memória e o disco, que a gente chama de swap. Vamos lá para a minha lousa. Esse processo todo que eu fiz aqui, tudo isso, isso é de responsabilidade do... Opa, não é isso que eu quero. Eu quero... Deixa eu pegar um amarelinho. Aí. Isso aqui é o escalonador de curto prazo. Então, o escalonador de curto prazo que vai executar tudo isso. Certo? Bom, beleza.
eu descer aqui. Então, agora, vamos ver o escalonador de médio prazo. Deixa eu apagar isso aqui que eu fiz. Veja, conceitos importantes. Primeira coisa que nós temos que entender: um processo. Aula passada é um programa em execução, tá? Para eu executar um programa, eu preciso de duas informações, eu preciso de duas coisas. Eu preciso da UCP, que vamos dizer que é o processador, e eu preciso da memória. Ok? Então, todo programa para ser executado tem que ter seus dados carregados na memória. Por quê? A partir desse momento que eu carreguei os dados na memória, o meu processador pode ler a memória e então executar. Esses dados podem ser dados do programa, pode ser variáveis, pode ser resultados, qualquer coisa. Então, esse processo, vamos dizer assim, essa troca de informação entre a memória e a UCP, para eu poder criar um processo, é o que nós chamamos de escalonador de prazo médio. Ok? E aí, nós temos um terceiro escalonador. Oh, perdão. Aqui não é prazo médio, não. Aqui é longo prazo. Porque demora mais para ser executado. E aí a gente tem um terceiro escalonador que é o médio prazo, que é a troca de processo entre a memória RAM e o disco, que a gente chama de swapping, que nós vamos ver isso lá na frente quando a gente vê gerenciamento de memória. Mas vamos dar aqui um spoiler. A gente tem um negócio chamado memória virtual. Todo SO usa memória virtual. O que é a memória virtual? Eu junto a minha memória física, minha memória principal, que é a RAM, mais o disco. Por quê? A ideia da memória virtual, eu tenho lá a minha memória então eu tenho aqui endereço A, endereço B, endereço C, endereço D, endereço E, endereço F, endereço G, tá? E no disco
eu vou criando arquivos, né? Eu vou criando, por exemplo, vários arquivinhos. Vamos supor. Deixa eu ver se eu tenho um símbolo que me ajude aqui. Não tem. Mas vamos supor que eu tenho alguns arquivos aqui. Então eu vou ter uma área no disco que eu vou numerar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não sei se dá para perceber que eu tenho muito mais no disco que eu tenho aqui em memória. E a realidade é essa. Então o que eu faço? Eu crio endereços usando isto e usando isto. Então imagina que eu tenho um programa aqui. Esse programa vai receber um endereço 1A. Certo? Tudo bem? Mas vamos supor que eu crio um endereço, eu tenho um endereço chamado para um outro programa 2A. Porém o A está ocupado por esse programa, que foi, juntei um pedaço do arquivo do meu disco com um pedaço da memória. Então o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte: eu tenho, imagina que aqui é o meu disco, meu HD. Eu preciso carregar agora o 2A. Só que a parte física, a parte real da memória é o A. Então o que eu faço? Pego o que está aqui, carrego no disco. Então, o 1A que estava aqui, né? Vamos supor que o 2A está aqui. Aí o 1A vem para cá. E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar o 2A que estava no disco e vou carregar nesse endereço de memória que ficou livre. Entenderam? Isto, em poucas palavras, é o que a gente chama de swapping, tá? Então, quem cuida disso, desse processo todo, é o escalonador de médio prazo. Por exemplo, quando o seu computador está fazendo um swap, você está mexendo no seu computador e a luzinha do HD começou a piscar freneticamente, tenha certeza, o seu sistema operacional está fazendo um swap. Muito bem, então vamos falar dos algoritmos de escalonamento. O primeiro algoritmo é o algoritmo que a gente chama de First Come, First Served, FCOF ou FS, ou também conhecido como FIFO, First In, First Out, ou seja, o primeiro que entra, o primeiro que sai. Então, esse algoritmo funciona assim, é uma fila de processos prontos. Então eu sempre entro pelo final da fila e sempre vou executar o que tiver na ponta. Então veja, então o que acontece? O processo P1 que está na ponta vem para o processador. O P1 vai ser executado até terminar, né? Até terminar. Ele não faz aquela roda do time sharing, tá? Aí depois vem o P2. Ele entra, é executado e sai. Agora, vamos supor que eu tenho um processo P4 para ser executado. O que vai acontecer? O P4 vai entrar aqui no final da fila. Então, não preciso nem dizer que ele é não preemptivo. Ou seja, o processo não é bloqueado durante a execução. Raramente é usado como algoritmo de escalonamento principal, justamente por isso, porque ele ia deixar o processador bem ocioso, né? Imagina que P1 é muito grande, e ele vai dominar o processador até terminar, e os outros vão ficar esperando. Dependendo, pode nem ser executado. Quando isso acontece, a gente chama isso de inanição, tá? O outro algoritmo é o round robin. O round robin
é o que implementa o tempo compartilhado, né? É aquilo que eu expliquei anteriormente, fiz o desenho do pronto e do executando. Então ele é preemptível, né? Ele é preemptivo. Ou seja, eu tenho aqui, né? Então, vou imaginar assim. Tá aqui a minha UCP. Aqui eu tenho o processo P2. Eu tenho o processo P1 que está sendo executado. A UCP dá um quantum. Certo? No momento que o quantum de P1 terminou, ele é retirado da UCP e joga para essa fila aqui de volta. E aí o P2 que estava aqui vem para cá ser executado. Acabou o quantum de P2, ele volta para a fila. Aí eu pego o P1 de volta. E assim por diante. Então isso é a preempção que eu expliquei lá atrás para vocês. Ele exige que o sistema mantenha vários processos na memória para diminuir a sobrecarga. O que é sobrecarga? Também conhecido em inglês como overhead. É justamente o tempo que o processador leva entre tirar um processo da UCP, pôr de volta na fila de prontos e depois colocar o outro processo de volta. É usado frequência com parte de algoritmos mais complexos. Aqui tem um exemplo do Round Robin. Eu tenho uma fila de prontos, tenho o processador, P1 está na ponta, então ele vai ser executado primeiro. P1 é executado, o quantum dele acabou. O que ele faz? Ele volta para o final da fila. Aí vem o P2, ele é executado, acabou o quantum de P2, ele volta para o final da fila e o P3 vai ser executado. E você tem esse processamento circular, por isso que o nome dele é round, né? Processamento circular. Qual que é o problema do round robin? Né? Não é bem um problema, mas é um cuidado que a gente tem que ter. A gente não pode ter nem o quantum muito pequeno, porque se o quantum for muito pequeno, você vai ter muita troca. Com isso, você vai ter a redução na eficiência do processador. Se o quantum é muito grande, o tempo de resposta não é aceitável em sistemas interativos, né? Porque se o quantum for muito grande, você não vai ter muita troca, ou seja, vai ter menos troca, porque por exemplo, um processo fica lá no processador, né, até terminar, às vezes. E se o processo for muito grande, os processos pequenininhos vão ficar aí esperando. Aí acontece novamente a inanição, né? E aí nós temos um escalonador que é para atender os processos pequenos antes dos grandes, que a gente chama de processo mais curto primeiro, o SPF, né? o SJF em inglês. É um algoritmo mais apropriado para sistemas que executam lote. Lote, quando você tem um lote, o lote, eu esqueci de falar, por exemplo, o FIFO. Onde você usa no sistema o FIFO? Por exemplo, a fila de impressão. Você manda vários documentos e aí ele vai executando um para um. Então, isso é execução em lote, tá? Quando você você cria uma fila de processos, P1, P2, P3, P4, P5 e eu mando é o FCFS ou FIFO e ele vai executando. Agora imagina que se esse cara aqui é muito grande, todos os outros vão ficar esperando e os outros são muito pequenos, né? Então esse é o caso. Então, para que isso não aconteça, existe esse algoritmo de escalonamento chamado processo mais curto primeiro. Bom, tempo de espera médio é menor que o FIFO. Por quê? Porque ele pega primeiro os menores. Reduz o número de processos em espera. Por quê? Porque se é menor o processo, ele é executado mais rápido que os outros.
Variação possivelmente grande de tempo de espera. Por quê? Porque ele depende do tamanho, né? Do tamanho dos processos. Não é preemptivo, ou seja, o processo em execução não é interrompido. Velocidade do tempo de resposta diminui para as solicitações interativas que estão chegando. Né? Interativa é quando você interage com o sistema. Baseia-se na estimativa de tempo de execução até a conclusão. Como que é feita essa estimativa? O processo é executado. O sistema operacional mantém uma base de dados do tempo de execução de cada processo que já foi executado uma vez no sistema. Porém, isso aqui pode ser impreciso ou inválido, porque é uma previsão, né? Não é algo exato. Não é adequado para modernos sistemas interativos, né? No caso, não é adequado no sentido de deixar ele como principal, né? Você tem que usar outros escalonamentos também. Aqui eu tenho um exemplo. Ó, tempo de turnaround. Vamos voltar lá atrás. O que é o tempo de turnaround, gente? Tempo de turnaround é o tempo total em que um processo leva desde o momento em que foi enviado para o CP até a sua conclusão. Então vamos fazer aqui um exemplo matemático para a gente entender. Veja, eu tenho, vamos supor, daqui para cá, o A, o B, o C e o D. O A vale 8, o B vale 4, o C vale 4 e o D vale 4. Então esse cara aqui vai ser o primeiro. Perceba que ele tem um maior tempo de execução, 8. Enquanto ele não terminar, os outros têm que esperar. Então, como que eu calculo o tempo do turnaround médio? Né? Eu pego quantidade, o 8. Para eu executar o B, eu tenho que esperar o quê? O A terminar. Então, B é o tempo de A mais o tempo do próprio B. Né? Para eu executar o C, eu tenho que esperar o tempo de A, o tempo de B e o tempo de C. Né? Para saber quanto tempo o C vai terminar. Porque isso aqui funciona como se fosse o FIFO. Tá? E o tempo de D? Eu tenho que esperar o tempo de A, o tempo de B, o tempo de C e o próprio tempo de D. Porque D, ele tem que esperar todos os outros terminarem a sua execução. Porque eu estou trabalhando com FIFO. Então, para eu chamar o turnaround médio, eu somo todos esses valores e divido pela quantidade de processos. Então lá, 8 mais 4, 12. 12 mais 4, 16. 16 mais 4, 20. Divido por 4, eu vou ter 14. O turnaround médio, 14 segundos, unidades de tempo por job. Agora, aplicando, esse aqui é o normal, seria um FIFO. Agora aqui aplicando o JSF. Você percebe que eu escolhi o B, mas eu poderia escolher o D, o C ou o próprio D. Porque todos eles têm um escalonamento menor que o A. Estou deixando o A por último, né? Então a gente vai fazer o mesmo cálculo. Então vamos supor, começo pelo B. Aqui está o minha UCP. E vai ser executado. Então o tempo de B é o próprio tempo de B. O tempo de C, para C ser executado, como tem o B antes, é o tempo de B mais o tempo do próprio C. O tempo de D é o tempo de C e o tempo de B. Então, B mais C mais o tempo dele. O tempo de B, de A, é o tempo de B, o tempo de C e o tempo de D, mais o tempo do próprio A. Então, eu vou ter aqui 4, ó, tempo de B, 4, tempo de C, B é 4 e C é 4. Então, 4 mais 4, 8. O tempo de D é o tempo de B, o tempo de C e o tempo do próprio D. Então, é 4 mais 4 mais 4, que vai dar 12. E o tempo
de A, que é o tempo de B, que é 4, mais 4, que é o tempo de C, mais 4, que é o tempo de D, e mais 8, que é o próprio tempo de A. Então vai dar 20. Então eu tenho 4 mais 8 mais 12 mais 20, dividido por 4, 11 por jobs. Então você percebe que o JPF, em média, o tempo de turnaround é menor que o FIFO, né? Então eu vou pôr aqui, ó, só essa observação, tá? Por que 4? Por que 4? Porque eu tenho 1, 2, 3, 4 processos, ou 4 jobs. Agora, se fosse 8 jobs, eu dividiria por 8, tá ok? Então aqui você vê que o tempo médio de execução do SPF se torna menor do que o FIFO. Lembre-se, tanto este como este, eu estou trabalhando em lote, né? Veja lá, por que tem essa diferença? Porque no cenário 1 começa pelo A, que é o maior, depois o B, depois o C, depois o D. É uma ordem, como eu já disse, FIFO. FC, FF. Opa. Que não considera a duração dos jobs. O processo longo A, por exemplo, 8 milissegundos, atrasa todos os outros, causando um alto tempo de espera. É o que a gente chama de efeito convoy. O que é o efeito convoy? É quando um processo tem o seu tempo muito longo e faz os outros processos ficarem esperando, né? Agora temos o cenário 2. Começo pelo B, depois o C, depois o D, depois o A. Segue o padrão SJF, não preemptivo, que prioriza jobs mais curtos, né? Os jobs curtos B, C e D são executados primeiro, reduzindo o tempo de espera médio. Volto a dizer, como esses três caras têm o mesmo tempo, poderia ser em qualquer sequência, tá? Ia dar o mesmo valor. Muito bem. Considerando o caso de 4 jobs com tempo de processamento igual a A mais B mais C mais D, o tempo de cada job é dado por 4 vezes A mais 3 vezes B mais 2 vezes C mais D dividido por 4. Ou seja, você pega cada tempo e faz essa multiplicação, né? Porque eu estou na... né? Isso são tempos, tá? Como eu falei aqui. Portanto, A contribui mais para a média que os demais. Esta política pode ser usada em sistemas interativos. Aqui interativo, não, é que tem um R a mais. Interativos. Na tentativa de se obter o melhor desempenho de resposta. Cada comando interativo corresponde a um job. Cada comando terá uma duração estimada a partir do seu comportamento passado. Por que a gente usa esses pesos decrescentes? A ordem de execução define o impacto em cada job no tempo médio. Por exemplo, job A, que é o primeiro, então começamos de A até B. Então é como se fosse aqui, ó. Aqui está o inverso, né? É como se meu processador estivesse aqui, minha UCP. O tempo de turnaround é A, que ele é executado sozinho. Contribuição para a média, 4A. Por que 4? Porque os outros têm que esperar 1, 2, 3, 4 para ser executados, né? O segundo, o tempo de B é A mais B. Então espera a ser executado em B. Contribuição 3B.
O tempo de turnaround de C é A mais B mais C. Contribuição 2 vezes C. E o D, o tempo turnaround é A mais B mais C, contribuição 1D. O que é contribuição? Velocidade. Então, por que é 1 em D? Porque ele vai se tornar o mais lento, né? Ele vai se tornar o mais lento de todos. Por quê? Porque ele tem que esperar todos os outros, né? Todos os outros. Esse é 4 porque será o primeiro a ser executado mais rápido. E aí, baseado nisso, a gente tem essa divisão de pesos. Então tá aqui um exemplo matemático. Suponha que A seja 8, que B seja 4, que C seja 4 e D 4, né? Então eu vou pegar 4 vezes 8, 3 vezes 4, 2 vezes 4, 1 dividido por 4. Então eu vou ter isso aqui. Então minha média de tempo de execução é 14, tá? Claro, isso aqui é para que eu tenho 4 jobs. Então agora imagina se eu tivesse 5 jobs, né? Então eu teria 5A, né? Que nem tá aqui. Mais 4B, mais 3C, mais 2D, mais Z. Dividido por quanto? Por 5. Então, como o A é o primeiro executado, o peso dele sempre vai ser o maior, ou seja, ele vai ser o mais rápido. É assim que você tira a média, tá? Por que o primeiro job contribui mais, né? Ou seja, por que ele tem vamos dizer assim, eu multiplico por um fator maior. O job que executa primeiro afeta todos os outros jobs subsequentes, pois eles precisam esperar sua conclusão. Isso cria um efeito cascata. Se o primeiro job for longo, ele aumenta o tempo de espera dos outros. Se for curto, o impacto negativo é menor. Suponha que o tempo estimado para os comandos de um terminal seja T0. Agora, na rodada seguinte, o tempo medido seja T1. Podemos atualizar nossa estimativa considerando que um tempo vezes T0, né? A vezes T0 mais 1 menos A T1. Por que 1 menos A? É o tempo da segunda rodada. Por exemplo, aí assim vai. Se tivesse mais 1, seria mais 2 menos A T2, né? Então, uma escolha fácil de implementar é fazer o A, esse fatorzinho aqui, valer meio. Então, meio aqui, meio aqui. Essa técnica de estimativa é chamada hanging. Então você pega, é como se fosse isso, meio T0 mais 1 menos meio a T1. Aí você faz o MMC, né? 2, então vai dar 2 menos 1, né? 2 menos 1 dá 1,5, dá meio. Tá errado isso, né? Ô, professor, faz direito o negócio aí. Vamos lá. 1,5 T0 mais 1 menos meio vezes T1. Então eu tenho meio T0 mais meio T1. Então aqui é 1, eu vou ter 2 menos 1. Você percebe que aqui eu vou ter meio também, né? E por aí vai. Por que meio? Porque eu vou estar aguardando esse cara aqui terminar. Olha lá. Então vai ficar assim, ó.
Olha que interessante. Aqui eu tenho, ó, eu tenho três, eu tenho, ó, bateu a minha continha, ó. Eu tenho tenho três processos. Então, no primeiro processo rodando T0, no segundo eu vou ter o tempo T0 mais T1, 2. No terceiro eu vou ter T0 mais T1 mais T2. Então veja, aumenta, porque eu vou ter T0 dividido por 4, T1 dividido por 4, mais T2, aqui ó, T2 dividido por 2. Ó, T8, ó, eu vou ter T8, T8, 1, porque isso aqui dá igual, T4 e o terceiro sempre T2, sempre o último vai ser T2. Então perceba que a estimativa de T0 caiu para 1,8. Isso porque eu tenho 1, 2, 3, 4 execuções. Se eu tivesse uma quarta execução, você ia aumentar, né? Ia ser tá levando elevado a 2, seria T16, né? Que isso aqui seria 2 elevado a n, primeiro, segundo, ó, 0, né? 1, 2, 3, 4, né? 3, né? Então, você aumenta isso. Se eu tivesse mais um processo, seria o quê? T0, 16, mais T1, 16, mais T2, 8, mais T4, 2, né? E por aí vai. Perceba que sempre o primeiro e o segundo vai repetir, por causa da continha que a gente fez aqui atrás, tá? Muito bem. Algoritmos de menor job só conduz a resultados ótimos se os seus jobs são disponíveis ao mesmo tempo. Ou seja, os jobs têm que estar lá na memória carregada. Vamos supor, por exemplo, eu tenho 5 jobs de AE com tempo de execução 2, 4, 1, 1, 1, respectivamente. Seus tempos de execução são 0, 0, 3, 3, 3. Quer dizer o que 0? Vai ser o primeiro a ser executado. Olha os dois exemplos. A e B. A e B. Então A está sendo executado aqui e B está sendo executado aqui. Ó, só para não confundir, a meu CP vai ser assim. Ele devia estar o inverso, né? Mas eu fiz assim. Meu CP está aqui. Então só para a gente... Então eu tenho aqui, ó, A, B, C, D e E. Então eu tenho 2, 4, 1, 1, 1. Tempos de execução, tempo de chegada. Ou seja, quem chega primeiro. Então sempre vai começar pelo A ou pelo B, tá? Por causa disso. Muito bem. Então a gente tem a nossa primeira... Começa pelo A. A mais B mais C mais D mais E. Isso aqui é uma aplicação parcial do algoritmo. Então, aqui está aplicando o... né? Então, vamos lá. Deixa eu ver se é isso mesmo. Eu fiz aqui uma observação. É isso mesmo. Então, vamos lá. O tempo para A ser executado é 0, porque ele é o primeiro a ser executado, por isso que eu ponho 0. O tempo para B ser executado é o tempo de A, 2. Então está aqui 2. O tempo de C ser executado é o tempo de A mais B. Olha lá, 6.
2 mais 4, 6. O tempo de D ser executado é o tempo de A, de B e de C. Então eu tenho 2 mais 4, 6, mais 1, 7. Aqui. E o tempo de E ser executado é o tempo de D, de C, de B e de A. 2 mais 4, 6, mais 1, 7, mais 1, 8. Então o tempo médio de espera, vou dividir por 5, eu tenho 5 algoritmos, 5 processos, então eu tenho 4,5 job em execução. Né? Muito bem. Agora vamos pegar esse cara aqui. Mesma coisa. Ó, aqui eu deixei uma explicação. Ó. Primeiro job, ele não precisa esperar nada. Então, se o tempo de espera é 0. O segundo job, que é o B, ele tem que esperar o A terminar. Então eu pego o tempo de A. Então esse é o tempo dele. 2. O C aqui, ele tem que esperar o A e o B. Então o tempo de A é 2, o tempo de B é 4, então dá 6. Tá aqui. O tempo de C, esse é o tempo de C, né? Isso. O tempo de D, ele tem que esperar o A, o B e o C. Então eu somo isso, vai me dar 7. E o tempo de E, eu tenho que esperar o D, o A, o B e o C e o D terminarem. Então por isso que dá 8. Então 2 mais 4, mais 1, mais 1. Tá? Então, vamos voltar aqui. Então, como o B é o primeiro, ele não tem que esperar ninguém. Então 0. O C tem que esperar o B terminar. Então, o que ele tem que esperar? 4, que é o tempo de B. De A, de B, isso. O C, o D, tem que esperar o tempo de B e o tempo de C. 4 mais 1, 5. O D tem que esperar. Esse é o D, né? O E, ele tem que esperar o B, o C e o D. Então, 4 mais 1, 5, mais 1, 6. E o A tem que esperar o 4, o 1, o 1 e o próprio tempo de E. Então, 4 mais 1, 5 mais 1, 6 mais 1, 7. Dividido por 5, porque são 5 jobs, 4,5. Né? Vou deixar um exercício aqui, tá? Considere o tempo que você tem de 4 processos, A, B, C e D, e seus tempos de execução, 2, 4, 2 e 2. Em tempos de chegada, 0.3, 3, 0. Calcule o tempo médio de espera do início para A, B, C, D ou para D, B, A, C. Então tá aqui, resolução. Usei o mesmo princípio, dividi por 4, porque eu tenho 4 processos, né? Então, segue-se o mesmo princípio, tá? Então, por exemplo, o A começa por A. O tempo de espera dele é 0. O B tem que esperar o A. O C eu tenho que esperar o A e o B. E o D eu tenho que esperar o A, o B e o C. 16. Por coincidência, deu o mesmo resultado, né? Então dá 4. E o segundo, D, B, A, C. O D, o tempo de espera dele é 0. O tempo de B é o tempo de D, que é 2. O tempo de A é o tempo de D mais o tempo de B, que vai dar 6. O C é o tempo de D, mais o tempo de B, mais o tempo de C, que dá 8. Soma tudo, divide por 4, também deu 4. Como eu disse, isso foi uma coincidência. Escalonamento de prioridade. Nem sempre todos os processos têm a mesma importância. Por isso que existe a prioridade. A ideia do algoritmo é simples. A cada processo é associado uma prioridade. E o processo pronto, com maior prioridade, será executado primeiro. Por exemplo, no Windows, você tem a prioridade, acho que é baixa, média, alta e muito alta. Já no Linux, é por números. No Linux vai de
Assim, é 1, 2, 3, 4 e 5. Essa é a prioridade mais baixa e essa é a prioridade mais alta, tá? Para evitar o monopólio do processador pelos processos com maior prioridade, o sistema decrementa a prioridade a cada quanto, né? Então, por exemplo, se eu já imagina assim, se eu tiver um processo com prioridade 5 e os outros com prioridade 1, esse cara vai dominar o seu processador. A gente pode atribuir a prioridade de duas formas: estática e dinâmica. Prioridade estática são prioridades permanentes atribuídas a um processo. São fáceis de implementar, sua sobrecarga é relativamente baixa, não respondem a mudança no ambiente. Dinâmicas respondem a mudanças, dependendo. Normalmente, dinâmica você vai ter muito em sistema de tempo real. Promovem interatividade estável. Sua sobrecarga é maior que a das prioridades estáticas, porque tem que fazer trocas, né? Isso ocorre por causa de maior responsividade, maior resposta à execução. Aqui eu tenho um exemplo da prioridade. Pode ser conveniente algumas vezes agrupar os processos em classes de prioridades e usar o escalonamento com prioridades entre classes e o round robin, né? Então aqui eu tenho, a prioridade 4 é a mais alta, a prioridade 1 é mais baixa. Então eu tenho um processo 1, 2, 3 com prioridade 4, 1, 2, 3, 4 com prioridade 3, 1, 2 com prioridade 1. Então esses processos têm a mesma prioridade. Então a gente faz classes de prioridades, ou seja, eu separo os processos, a execução dos processos pelas prioridades. E o que acontece aqui dentro? Eu vou usar um round robin, né? Ou seja, executa esse cara, acaba o quantum dele, ele volta para o final da fila, executa esse cara, acaba o quantum dele, volta para o final da fila, acabo com esse cara, executo o quantum dele, ele vai para o final da fila. Quando terminar essa classe, eu pulo para de baixo. Mesma coisa, executa esse cara, acaba o quantum dele, vai para o final da fila. Executa esse cara, acaba o quantum dele, ele vai para o final da fila. E assim por diante. Quando todos forem executados, não tem mais ninguém da prioridade 3 para ser executada, aí eu penso na prioridade abaixo. Tá? Filas multinível com retorno é um outro algoritmo, né? O algoritmo precisa responder à mudança no ambiente. Muda os processos para diferentes filas à medida que eles alternam entre procedimentos interativos e lote. Exemplo do mecanismo adaptativo. É um exemplo de mecanismo adaptativo. O mecanismo adaptativo provoca uma sobrecarga em geral, compensada por uma preempção mais precisa ao comportamento do processo. Aqui nós temos, então, o que acontece? Eu tenho várias filas FIFOs. E lá no final, um round robin. Lembra-se que eu tenho aqui quantum, tem um quantum, e claro que eu tenho um quantum. Bom, por que eu tenho fila FIFO? Eu vou mandando um atrás do outro. Beleza. Se o quantum for suficiente para executar esse cara, beleza. Se não, aí vamos supor que o quantum desse cara não é suficiente. Ele executa um pedaço. Então o que ele faz? Eu jogo ele para a fila de baixo. Então os processos que nesse quantum não foram suficientes, eu jogo para um outro nível. Por isso chama escalonamento com multifilas. Eu mando para a segunda fila. Porém, eu vou aumentar esse quantum aqui. Tá? Vai acontecer a mesma coisa. Se esse cara, quando vai para ser processado, o quantum que foi dado é suficiente, beleza. Ele é executado.
vai embora. Agora, e se os outros que estão atrás dele, o quanto não for suficiente, ele vai para a fila de baixo. E vou montando uma outra fila. E o quantum desse agora, eu aumento o quantum. Por que eu aumento o quantum? Para eu poder executar mais processos cada vez mais. Aí, os que não conseguirem ser executados nessa fila, eu vou mandar ele para uma fila round robin, onde eu tenho essa troca. Então, esse cara vai ser executado. Se o quantum dele não for suficiente, ele volta para o final, como nós já vimos anteriormente. Para quê? Para que todos os processos sejam executados. Quantas filas FIFO? Sempre tem uma fila, a última fila é round robin. As filas FIFO dependem da implementação do seu sistema operacional. Ele não é dinâmico, ou seja, a priori, normalmente, se coloca-se 3 filas FIFO e uma round robin. Mas pode variar, pode ter 5, pode ter 4, depende da implementação do sistema operacional. Ou seja, depende de quem implementou o sistema operacional. Você tem essa liberdade, tá? Bom, o último tipo de escalonamento é a fração justa. Isso aqui tem a ver com recursos do sistema. Controla o acesso do usuário aos recursos do sistema. Alguns grupos de usuários são mais importantes que os outros. Garante que os grupos menos importantes não manipulem recursos, né? Ou seja, vamos supor um grupo que não precisa de placa gráfica. Para que eu vou dar placa gráfica para ele, né? A ideia é essa. Os recursos que não estão sendo usados são disponíveis de acordo com a proporção de recursos que cada grupo alocou, né? Então imagina aqui, eu tenho aqui vários processos. Estou com 100% de recurso. Então, cada o 1, o 2, o 3, o 4 é um processo, né? Então, o que acontece? É analisado que recursos esses caras querem. Lembra o que é recurso? O CP, memória, um dispositivo de entrada e saída, pode ser uma variável global, pode ser a GPU e por aí vai, né? Pode ser uma pasta no disco. Bom, então esse precisa de um recurso, esse precisa de outro, esse precisa de outro e assim por diante. Então eu vou dividir. Então vamos supor que o 1 e o 1.2 precisam do mesmo recurso. Então eu vou alocar 50% do recurso para esses dois caras, né? Imagina que eu tenho um recurso só. Imagina que seja... vamos supor que seja uma área de disco. Então, todos precisam do mesmo recurso, que é a mesma área de disco. Então, esses caras precisam de mais importante que os outros. O que eu faço? Dou 50% para ele. Lembra que eu tinha 100%. Com 50 menos 50%, né? Vai me sobrar 50%, que é isso daqui. Agora, esse cara aqui precisa 25%. Então sobrou 25% para o último cara. Mas isso varia, né? Isso pode variar. Por exemplo, imagina que eu doei 50% para o grupo 1, que usa esse recurso. Agora, o grupo 2 precisa de 35%. Beleza, eu tenho 50%, dá para dar. Agora, o grupo 3 só vai poder usar o quê? 15%. Ok? É assim que funciona para você dar justamente a fração justa de recursos para todos os processos. Tudo depende da necessidade. Isso é muito usado quando você trabalha com servidor de rede, né? Você precisa pensar bem nisso, né? Por exemplo, o grupo de tal área precisa tanto de disco, o grupo de tal área precisa tanto de disco. E aí você vai fazendo essa divisão,
Tá bom? Fechamos aqui nossa aula de escalonamento do processador. Que nós temos que entender é que um SO não usa apenas um algoritmo de escalonamento, ele usa praticamente todos em conjunto, tá? É assim que os processos são executados. Existem, dependendo do sistema, existem outros tipos de escalonamento. Dependendo o Windows tem um escalonamento, o Linux tem outros, que é uma variância desses aqui, mas praticamente é questão de implementação, tá? Vamos ficando por aí. Vejo vocês na próxima aula.